assim, você não acha que também tem um grande risco dos governos, seja esses, sejam os próximos, ficarem na mão desses 3 bancos, que podem manipular totalmente o mercado com muito mais facilidade? Na verdade, Ale, já estão. Só não estão mais, sabe por quê? Porque a reserva brasileira é de 400 bilhões. Se a reserva brasileira fosse naquele outro tempo, já era, filho. Os caras iam especular contra a moeda, ia trazer o governo como trazia. Refém, o FHC era refém do mercado financeiro. Hoje, não é tão refém mais, porque você tem uma reserva, quando o mercado vai, o mercado peita. Quer ver um exemplo? O Banco Central, o dólar bateu 5,96 em maio, que foi o máximo do ano passado. Certo? Quando bateu 5,96, o Banco Central e o governo deu a dica que ele não queria dólar acima de 6. Ele começou a vender dólar. Esse dólar chegou a cair quase R$1. Mas teve banco que comprou dólar a 5,96, 5,90, 5,80. E perdeu dinheiro nesse período. Então o banco sabe, se hoje ele for especular com o Banco Central e quer dizer, e trabalhar para levar o dólar a 7, 6, o Banco Central fala, tá bom. O Banco Central tem os bancos que são os dealers dele. O Banco Central, a qualquer momento, pode entrar, chamar a mesa de câmbio do banco, e isso é mercado. Banco Alexandre Costa, como que está o câmbio agora para você? Você fala, tá 6,5. Ah, é? 6,5? Tá bom. Toma aí não sei quantos bilhões de dólares a 6,5. Os outros bancos vão ver você comprar 6,5, um monte, vai sobrar dinheiro no mercado. Lei da oferta e procura, o que vai acontecer? Vai sobrar dólar, o mercado vai cair. Pensou você comprar 6,5 e o mercado cai para 5? Você perde R$1,50 por dólar? Agora, se o Banco Central não tem reserva, quando ele chega para oferecer, você sabe que ele não tem. Você fala, eu quero comprar dólar 6,5. Aí o Banco Central fala, vendi. Você fala, eu quero mais. Aí você fala, vendi. Ele fala, agora eu quero mais. Ah, vendi. Não tenho mais para te vender. Pronto, o mercado vai embora. E ele comprou a 6,5, o que ele quer que aconteça? Se ele está comprado a 6,5. Ele quer tentar vender a 7, 8. Porque ele comprou a 6,5. Quando você compra um negócio a 6,5, você quer vender por 5? Você não está para brincar no mercado. Você está para ganhar dinheiro. Então, o Banco Central tendo reserva é o que sustenta o plano real, é o que está sustentando o governo, é o que está aguentando esse tranco. Entendeu? Agora, você fala um Banco Central independente, dá medo, hein? E se o cara quiser trabalhar contra a moeda? Se o cara quiser prejudicar um país inteiro, quem tiver lá? É uma linha bem fina. Não tem... É claro, não tem uma resposta fácil, né? As pessoas aderem... A gente fez um encontro aqui em São Paulo e foi o que eu conversei com as pessoas. Né? Foi bem logo em seguida essa notícia do Banco Central. E o que eu falei, não tem uma resposta fácil para isso. Né? Porque as pessoas compraram a ideia, não, porque a palavra independente soa bonita, né? É independente, né? Aí eu falei, mas é independente até que ponto, né? Mas não vai ser independente totalmente. E outra, vai ter uma decisão do governo, talvez da reserva, talvez da parte cambial, embora ele está abrindo já para... Assim, existe muita coisa que está no papel, está caminhando ainda. De verdade, eu tenho muito receio. Eu também. Porque, infelizmente, o Brasil está muito em descrédito. E ainda tem um detalhe, ainda não entrou o STF na jogada, que é quem manda no Brasil. Tem que esperar ver o que o STF quer, tem que esperar ver o que o Gilmar Mendes quer, o que o Alexandre Moraes e todo mundo quer, ou melhor, o que ofereceram para eles, para que eles possam ver o que eles querem. Então, amigo, como é que você vai... Esse negócio de Banco Central independente é ótimo, ótimo. Num país que tem uma posição muito mais favorável que o Brasil do ponto de vista de controle, não é nem a palavra honestidade, mas de transparência e que tem maior competitividade. Vamos ver se dá certo. Bom, antes de entrar no próximo assunto, eu queria te fazer uma pergunta
de leigo mesmo, que acho que talvez ajude as pessoas a entenderem esse processo de como funciona o mercado financeiro. Pela tua opinião, o valor do dólar hoje é real? É fruto de especulação? Ou deveria ser mais, deveria ser menos? Para a soberania do país, qual seria o valor que você acha melhor? Porque não pode ser muito baixo, nem muito alto, porque tem tanto o lado da importação quanto o lado da exportação. É uma coisa, é uma balança delicada, né? Porque eu não entendo disso, mas eu sei que não é algo tão simples de tomar uma decisão, abaixa ou aumenta, né? E como você vê isso? Qual seria quanto deveria custar o dólar hoje para ser mais, para ter um país mais próspero? Ale, assim, essa é a pergunta muito. Não é que a pergunta é difícil. A questão é uma questão muito difícil. Porque vamos pensar algumas coisas aqui. Depende. Vamos lá fazer alguns exercícios aqui. O Brasil tem uma reserva de 400 bilhões de dólares, tá bom. Você lembra quando o ministro da Economia, que é um cara bom, ninguém pode falar que ele é um tolo, não o PT que pegava um cara que era professor universitário de geografia e colocou para o ministro da Economia, certo? Ele disse que se o dólar batesse 5 é porque ele fez tudo errado. Lembra? Foi uma tremenda uma besteira. Ele falou assim, não devia ter falado aquilo. Errou falar aquilo, né? Aí você fala, pô, é verdade. O dólar agora chegou a bater 5,90, 5,80, hoje estava 5,60, 5,70. Ele não fala mais nada. O país não morreu, o que aconteceu? Você já viu uma coisa que a gente pode chamar de perspectiva? Que você acha que uma coisa é muito ruim, mas quando chega lá você olha com aquela coisa que você fala, olha, isso não é tão ruim. Na verdade, isso é bom. Vamos falar, o Brasil tem uma reserva cambial de 400 bilhões de dólares, certo? Reserva cambial. Significa, Lê, que o Banco Central brasileiro, o governo brasileiro, tem 400 bilhões de reais, de dólares, em algum lugar no mundo. Sei lá, reserva. Ale, se você tivesse 400 bilhões de dólares no bolso, o dólar a 5, 5,5 ou a 3, qual que seria mais interessante em reais? Você sabe que no ano 2020, você pode puxar isso facilmente, de janeiro a maio de 2020, sabe qual era o lucro cambial do Banco Central? 500 bilhões de reais, com a alta do dólar. Com operações no mercado, com as exportações aumentando, com os brasileiros deixando de vir para Miami comprar roupa, a conta de turismo diminuindo, mas ele continuou exportando produto, continuou exportando matéria-prima. O Brasil continuou, os commodities subiram. Então, quando você pega um dólar que chega no nível de 5 e pouco, o que era muito ruim, o ministro que tem os números que a gente não tem todos, ou temos uma parte, mas chega atrasado, olhou, é ruim? Se fosse ruim realmente, o governo trabalharia, você vê o mercado, ele tem trabalhado para ficar abaixo de 6. Isso eu vejo ele trabalhando. Ele vende, ele irriga mercado, quando tem alguma crisezinha ali, Bolsonaro fala uma besteira, o número de morte de Covid aumenta, ele vai lá e aumenta a dose de venda, faz um equilíbrio, mas tem um benefício. Outra coisa, o Brasil é o pior país do mundo economicamente. Ele era a 8ª economia, agora ele é o 12º, 11º. Outro dia falou, nossa, como o Brasil caiu. O Brasil antes era um país rico, agora é um país pobre. Acontece que o PIB brasileiro é em reais, depois você converte para dólar para levar o número para lá. Se o dólar subiu, vamos imaginar que eu tenho lá 800 trilhões de reais. A 1,
são 800 trilhões de dólares. A 10, são 80 trilhões. Exatamente. Aí caiu. Mas em reais é a mesma coisa. Significa que se o dólar fizer isso no Brasil, o Brasil sai do 12º e vem para 8º. Já pensou? Olha que coisa estúpida. Bolsonaro perde as eleições. Entra qualquer imbecil, com qualquer metodologia, presidente. O dólar cai porque segue uma linha. O cara vai na televisão ou vai em... Eu peguei o país em 12º no mundo no ranking de economia. Agora a economia brasileira está em 8ª. Eu consegui cair. 4. E eu vai consegui perder 4 posições. Cambial, né? E ninguém vai falar que ele perdeu a reserva cambial. Né? Não fez nada. Ele não fez nada. O mercado fez isso. É uma ilusão, né? Eu quero ver sair do 8º para 6º, que é passar uma Itália, passar uma França, porque daí o número já é. Ou como fez o governo militar, que de 30º ou 40º pôs em 10º em 10º. É.